Seja bem-vindo ao seu espaço dedicado ao empreendedorismo digital aqui na Band News FM, as transformações pelas quais passa a nossa economia. Esse é o Inovativos, programa que você confere sempre no rádio aos domingos e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/rádio Band News FM. Aproveite e se inscreva lá para acompanhar esses papos, os papos que já foram, esse papo em especial e os papos que virão aqui ainda no Inovativos. Programa sempre comigo, Alexandre Bentivoli, e com meu parceiro de todas as semanas, Vitor Manhani. Tudo bom, Vitor? Tudo bem, Alê? Muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao Inovativos. E como disse o Alê, não deixe de entrar no canal do YouTube da Band News FM e deixar o seu comentário lá. Ele é muito importante para a gente continuar aqui falando mais e melhor sobre inovação e tecnologia para você que nos acompanha em tantos episódios até aqui. E hoje, Alê, a gente vai falar de um tema muito importante para o Brasil, que é a inclusão financeira e como que as empresas podem ajudar em todo esse processo. A gente tem milhões de pequenas e médias empresas que precisam ter acesso a novos produtos financeiros, a condições melhores para tomada de crédito. E aqui a gente trouxe um dos líderes de mercado que tem uma série de soluções para você que está nos ouvindo, está nos assistindo aí no canal da Band News FM. Nosso convidado hoje é o Rafael Lana, ele é diretor de receita da Iwoli, uma fintech. Ele queria te dar as boas-vindas antes de tudo, Rafael. Eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua trajetória profissional, da sua trajetória em outras empresas e também a trajetória específica da Iwoli, quando foi fundada e qual é a missão de vocês. Claro. Bom, primeiro é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês. Eu acho que canais de comunicação é alguma coisa que sempre é necessária, né, para a gente levar de fato a informação correta para o público que está nos ouvindo. Então, quem está nos ouvindo, quem está aqui dentro do canal, é um prazer enorme estar com vocês. Bom, falando então um pouco a respeito, né, da minha trajetória da Iwoli, eu gosto de me apresentar como o Rafael, pai da Catarina e da Aurora, casado, mineiro, e que é apaixonado por tecnologia, comunicação e principalmente por negócio. Então, inicialmente a minha carreira, por incrível que pareça, foi uma carreira técnica. Eu vim do mundo de tecnologia, tive a oportunidade de me desenvolver e conhecer cada vez mais soluções tecnológicas e levar isso para o mercado. E posso dizer que eu passei por algumas escolas, né, que me ajudaram muito nessa questão do desenvolvimento, como Dell, IBM, Oracle, empresas que deram então uma capacidade analítica muito grande em termos do meu desenvolvimento e principalmente de como que o mercado tecnológico apoia projetos que impactam diretamente a sociedade, empresas e o nosso dia a dia. E a partir daí foi o casamento, né, desse conhecimento de mercado, tecnologia e atuação por mais de 7 anos no mercado financeiro, e foi quando eu vim para a Iwoli. E eu vim para a Iwoli justamente nesse papel, de conseguir construir e trazer uma estratégia muito mais focada para o cliente final, para quem ele que está na nossa ponta, para o nosso consumidor. E falando rapidamente a respeito da Iwoli, na sua trajetória, nós começamos a nossa operação em 2014. O objetivo principal ali era nós compreendermos e ajudarmos a classe de desbancarizados e classes econômicas menos favorecidas. Posso dizer que é um papel muito grande de inclusão financeira. Então nós criamos a primeira conta digital do país. É engraçado, né? Hoje a gente não vive sem contas digitais, mas na prática, em 2014, não existia uma conta digital para uma pessoa física. Todos estavam assim, dentro do velho modelo, né, de bancos, com as contas tarifadas e etc. E qual que era o propósito, né, daquela conta digital? Era permitir que as pessoas pudessem fazer pagamentos, né, entrada e saída de dinheiro, mas principalmente serviços básicos, recarga de celular, bilhete único, ajuda na parte de pagamentos, né, através de TED, boletos, etc. Então, logo naquele início, nós fomos a primeira empresa a lançar uma conta digital para o público em aberto. Posteriormente, fizemos esse mesmo trabalho também para empresas e a partir de 2017, 2018, entendemos que um ecossistema seria necessário para englobarmos mais e mais demandas no mercado, né? A gente viu que teve uma adesão muito grande na parte de conta digital, então nos tornamos emissores de cartão, iniciamos ali com a bandeira Elo, hoje nós estamos com a bandeira Master, e a gente tinha um ecossistema completo. App, uma internet banking, toda a estrutura de contas, cartões, e com isso, em 2018, a gente começou de novo com essa pegada de inovação a falar a respeito de BaaS, ou Bank as a Service, ou serviços bancários a partir de prestação de serviços, né? Basicamente ajudando empresas que não é o core business, não é o principal negócio deles, o financeiro,
serviços bancários, mas que ele pudesse agregar esse tipo de serviços dentro da sua plataforma e ter mais conveniência para o público em geral. Em 2018 em diante, tivemos alguns marcos, né? A Aioli, ela teve uma participação grande comprada pelo próprio Carrefour Comércio e Indústria, a Holding, e eles compraram 49% da empresa. Então hoje a Aioli é uma fintech que pertence ao grupo Carrefour, mas muito focado nos seus serviços diretamente para o público e para o consumidor final. Então hoje nós temos uma subadquirência com maquininha, a partir de cartões, gateway de pagamentos para e-commerce, marketplaces. Então toda essa evolução nos trouxe até o último marco, né, grande e importante da Aioli, que foi em outubro do ano passado, onde que nós recebemos a licença, a autorização do Banco Central para trabalharmos como instituição de pagamento, o que nos permite estar conectado diretamente no SPB, né, no Sistema de Pagamento Brasileiro, e assim ter liberdade para a gente levar serviços, para a gente conseguir ter mais competitividade, uma proposta de valor mais interessante, e dentro de um modelo de negócio muito focado no B2B, B2C, hoje nós ajudamos as empresas a trazerem mais receitas, a entenderem oportunidades de monetização da operação, redução de custo, velocidade de lançamento de produtos. Então hoje a nossa abordagem, a nossa principal estratégia é em transformar empresas que possam prestar esse serviço para os seus consumidores, para os seus clientes finais. Quando você fala B2B, B2C, é porque vocês prestam serviços para outras empresas e essas empresas facilitam para os consumidores. É isso? Exatamente, exatamente. A gente pode fazer assim até uma relação do que a gente acabou de falar, né? Como a Aioli, ou parte dela foi adquirida pelo Carrefour Comércio e Indústria, dos nossos maiores clientes, dos nossos mais queridos clientes, que é o Banco Carrefour. Lá dentro, a Aioli, ela consegue construir, hoje, o cartão do Carrefour, ele é feito pelo Banco Carrefour em parceria com a Aioli faz a emissão desses cartões, assim como do Atacadão e de uma série de outros bancos no mercado, que todo mundo sabe, esse cartão é desse banco, mas na verdade tem a Aioli por detrás fazendo todo esse processo, entregando esse serviço, esse produto para o seu cliente. Então, eu olho, por exemplo, na ótica desse cliente, que é o Banco Carrefour, ele tem o seu cliente final, né? Ele tem o seu consumidor final. Por isso que o nosso cliente, apesar de ser o Carrefour, a gente olha para quem está lá na ponta. Quem está consumindo a conta digital, quem está consumindo os cartões, quem está consumindo a maquininha de subadquirência. É aqui que a gente apoia o mercado e é esse modelo B2B, B2C, que tem escalado nossos resultados e nos levado a este momento tão importante da empresa. Rafael, muito bom recebê-lo você aqui no programa. A gente sabe o quanto que esse setor de fintechs vem crescendo e popularizando. Muita gente foi incluída no sistema financeiro nacional. Pós-pandemia teve uma enxurrada de pessoas dentro desse processo. Mas eu queria tangibilizar um pouquinho mais para quem é esse serviço financeiro que vocês ofertam. Você trouxe um ingrediente que um varejista pode utilizar esses serviços de pagamento, serviços financeiros de maneira geral, para gerar um valor agregado ao cliente, mas a gente viu, por exemplo, bem recentemente no Brasil, influenciadores digitais lançando seu próprio cartão de crédito com a marca dele. É possível definir um perfil de cliente que possa agregar esses serviços financeiros? Então, por exemplo, a Band, se a Band quiser, ela pode ofertar para os seus ouvintes, os seus telespectadores, um serviço financeiro? Existe um perfil limitado ou não? É para todo mundo? Posso te dizer que é para todo mundo. Mas é importante nós segmentarmos as estratégias, né? Eu costumo dizer, neste mundo, tudo dá dinheiro. Depende de qual que é o foco e a estratégia que você vai desenvolver. E olhando um pouco na ótica de varejo, que muito provavelmente é um dos maiores públicos, né, um dos maiores mercados, o que mais movimenta o PIB dentro desse país, a gente entende que há uma necessidade, uma carência muito grande. Pensa que a tomada de decisão de compra no varejo ela é baseada em dois principais pilares, que é conveniência e incentivo. Quanto mais conveniente a plataforma, quanto mais incentivo, maior a probabilidade da tomada da tomada de decisão de compra do seu produto. Então, como que a gente olha para essas marcas, e aí você citou a Band, é mais uma empresa de comunicação, eu vou falar num supermercado, por exemplo, tá? E quer levar ali, olha, eu tenho um supermercado, nós somos 10, 20, 50 lojas no país, mas o meu cliente vem aqui e paga com um cartão do banco dele. Como é que a gente faz, então, para eu ter um cartão que permita eu dar crédito para aquele cliente, para consumir o meu próprio produto, e eu gerar as estratégias de incentivo? Veja, se eu crio uma conta digital, eu estou gerando conveniência.
Então, a minha conta digital, ela, bem dentro da ótica, né, do que a Ioli enxerga, a gente precisa ter serviços diversificados ali dentro, como de recarga, como de pagamentos, assim como de fidelização. E aí a gente começa a falar a língua do mercado de varejo. Como que eu fidelizo? Como que eu gero estímulo? Então, se eu crio um cartão onde eu coloco um cashback, eu faço com que aqueles caras gastem o dinheiro dentro de casa. No varejo fica muito bem claro esse valor agregado, né? Uhum. Mas a gente vê também construções em cima das marcas, sua própria comunidade, seu próprio ecossistema, né? Uhum. E o quanto que isso pode, de fato, gerar um caixa que às vezes não era esperado, Sim. mas vira um caixa. Uhum. E eu volto a citar, por exemplo, os influenciadores digitais. Muitos estão lá já ofertando esse serviço financeiro, ou até lançando produtos que não necessariamente é um produto que diz respeito ao que ele mostra no dia a dia, sei lá, um perfume do shampoo, vai até alimentos e tudo mais com a marca dele. Então é muito numa questão assim de criação de comunidades. Sim. A marca usando a comunidade dele de fãs, fiéis e tal para gerar um valor agregado. Você acha que esse é um caminho que possa ser seguido? Você não tem ideia do quanto. Hoje a gente tem uma diversidade muito grande de clientes. Eu tenho clientes do mercado financeiro, isso é muito simples, né? A gente está falando da mesma língua. Tem muito varejo, eu tenho agro, eu tenho tech, eu tenho cripto. E você fala assim, Rafa, mas peraí, agro, como é que o agro ganha dinheiro com serviços financeiros? Então, essa é uma boa pergunta, né? Mas é justamente nisso, pensa, o agro está se modernizando. Eles criam, então, um produto, um website, um e-commerce para vender o seu próprio, levar a sua mercadoria para o mercado. Ele produz, ele precisa levar isso para algum lugar. Quanto que você gera, por exemplo, de estímulo para você fazer com que aquele cliente ele continue comprando do mesmo produtor? Melhor, como é que aquele produtor pode encontrar uma nova fonte de renda ou um novo canal de receita utilizando um produto financeiro? É aqui que está o segredo e é aqui que é a melhor mensagem quando a gente leva esse nosso produto para o mercado. Em outras palavras, eu estou dizendo, olha, utilize aqui uma conta da minha própria produção e aqui dentro eu vou gerar para vocês os estímulos corretos, no final das contas, eu vou dar prazo, eu vou antecipar pagamento, eu vou parcelar, eu vou gerar crédito, mas sempre dentro da minha casa. Não necessariamente a empresa de agro ela vai querer criar um cartão para ele sair comprando no varejo, comprar um celular no cartão. Mas pode. Mas é melhor se você faça isso aqui dentro de casa. Então, quando você compra com o cartão da marca, além de você fazer um trabalho, né, de divulgação da sua marca, né, branding, etc., você está fazendo com que o teu cliente ali na ponta utilize serviços financeiros que facilitam o pagamento. Então, muitas vezes é um comprador simples, que não teria condição de buscar uma linha de crédito, etc. Mas como o agro, ele em si quer parcelar e ele tem recursos financeiros para bancar essa operação, se ele não quiser contar com a Ioli, vai ser um prazer levar os nossos produtos de antecipação também. Mas é lógico, ele pode fazer por si só e a Ioli operacionaliza isso. E se olhar para a educação é um grande mercado que tem cada vez mais carência. Se a gente olha para o estudante, muitas vezes ele deixa de pagar uma mensalidade. Tá, qual o problema disso? Ele vai pagar depois? Não sei. Ele vai abandonar o curso? Não sei. Então por que a instituição de ensino não gera um processo de engajamento? Olha, eu divido isso daqui e se você conseguir antecipar uma parcela lá da frente, eu te gero um desconto na tua dívida. Então, todo esse arranjo financeiro é possível quando a gente começa a pensar em quem está lá na ponta. Qual que é o problema dele de pagamento? Qual que é o problema dele de gerar mais receita para você? Por que, por exemplo, se ele mantém tudo em dia e ele faz a utilização de um cartão da própria instituição de educação e utiliza esse cartão para vender mais um curso? Então, olha, se você paga tudo em dia, está tudo certinho, você tem um workshop trimestral onde que você leva um determinado tipo de conteúdo até para vender um outro produto ao final do curso, né? Então, é muito essa continuidade de negócio, geração de valor e atratividade. E aí, de verdade, assim, acho que é bom falar um pouco do porquê que a Ioli se diferencia no mercado. É justamente porque a gente se preocupa com o cliente final, quem está ali na ponta. Se ele performa, se ele aceita o produto, se ele está contente com a solução, ele gera receita para todo mundo. E é essa conversa que a gente gosta de ter. Nós estamos conversando, por exemplo, com uma montadora. Aí você falou assim, carro? Sim. Por que a gente não pensa no conceito, desculpe a expressão em inglês, mas que eles falam de mobile marketing, né? Mobile payment marketing, que é pagamentos, um mercado de pagamentos móveis, né? Se você pensar que um carro pode ter uma carteira digital e que ele mesmo faz suas compras,
Aí você fala, vai abastecer, mas já não tem uma marca que faz isso, você chega lá e consegue abastecer com sua tag. Mas e se você pensa que aquela montadora ela pode chegar numa rede de distribuição de combustíveis e gerar cashback para cada litro abastecido? Basicamente, você está falando que aquela montadora, na verdade, para aquela distribuidora, que você vai virar uma base inteira de produção de carros, melhor, uma base inteira de famílias que vão passar a fazer abastecimento dentro daquela distribuidora. E drive-thru? Você pode pensar no conceito, por exemplo, da Starbucks, que conseguiu reduzir em 60% sua fila com Mobile Payment e Go. No final das contas, você entra lá dentro, você compra o seu café, ele te fala a loja mais próxima, você só faz a retirada do produto ali dentro. Reduziu o pagamento, reduziu a fila, reduziu a escolha, mas aumentou a venda e gerou mais engajamento. Então, sim, a gente tem uma diversidade muito grande de mercado que a gente pode atuar. Basta a gente entender o problema de negócio e a gente trabalhar junto para resolver. Rafael, você falava um pouco dos serviços que vocês oferecem, eu quero ir além nesse bloco, queria que você falasse para a gente o que vocês ainda não oferecem e imaginam, pretendem, gostariam de oferecer no futuro. Conversar com fintech é sempre divertido para a gente ver o que vem, né, atrás e spoiler para a gente do mercado, né? A gente tem observado muito o movimento de cada vez mais ter facilidade e velocidade nas operações, né? Acho que isso é o que todo mundo quer. Não é à toa que a plataforma Pix, por exemplo, ela tem crescido muito em diversificação, né? E é lógico, a gente está com todos os nossos olhares focados em cima de como que o mercado tem aceitado essas novas regulamentações pelo Banco Central. E dentro desse ponto, existe as evoluções de um Pix troco, de um Pix saque, de um Pix parcelado. Existe uma tendência mundial de falar a respeito de compre agora, pague depois, né? Um conceito de buy now, pay later. E esse conceito aqui no Brasil não é tanto novidade porque a gente já utiliza pagamento parcelado e a gente fazia isso em carnezinho, né? Então a gente não precisava ainda nem de uma estrutura digital para fazer isso. Mas o que muda um pouco dentro desse conceito é como que a gente consegue ajudar a reduzir os custos para o consumidor final. Então, nessa ótica, sim, existe uma série de evoluções que a gente está conectado com a regulamentação, a gente está esperando as autorizações do Banco Central para lançar esse produto. Mas eu poderia dizer algumas coisas legais também que a gente tem olhado de ofertas que nós ainda não temos. Por exemplo, a Ioli hoje não trabalha com um serviço de crédito, a gente não leva um produto de crédito para o mercado. Mas na pegada de inovação e do que sempre, né, foi uma marca muito forte da Ioli, esses próximos passos, nós identificamos que, uma vez que nós temos um portfólio de produtos muito grande, a gente tem um portfólio aberto a produtos de crédito muito grande. Eu posso trabalhar desde empréstimo pessoal, um cheque emergencial, ou eu posso trabalhar com produtos de antecipação de pagamentos na subadquirência, produto que a gente já leva hoje para o mercado. Mas pensando na nossa origem, na parte de inclusão social e de inclusão financeira, nós desenvolvemos há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, uma parceria com a IBM, uma das maiores empresas em termos de inovação e de tecnologia, mais de quase 110, 112 anos, né, aqui no Brasil. E nós entendemos que o modelo tradicional de concessão de crédito era um modelo que está assim, sendo muito questionado. Por quê? Porque diferente da nossa, ou pelo menos da minha geração, vocês são um pouco mais jovens do que eu, se a gente olhar para esse tipo de público, eles são públicos extremamente conectados. Hoje todos nós temos muitos dados, muitas informações, fica fácil de você, não fácil, não, fica menos complexo de você conseguir identificar a sua capacidade de pagamento e de fazer uma concessão de crédito. Eu tenho dados de e-mail, telefone, renda, etc. Mas se a gente pensar nos millennials, se a gente pensar nas novas gerações, são pessoas que de repente não têm tanto lastro assim. A gente não pode ter informações armazenadas de menores de 18 anos para as questões da LGPD, mas se nós pararmos para pensar, as pessoas que têm 18, 19, 20 anos, hoje já tem um capital gigantesco dependendo do que ele faz ou de qual família que ele trabalha, de onde que ele tem, né, as suas origens. E como que você trata esse tipo de público? Como que você trata o desbancarizado? Como que você trata as pessoas que não têm hoje um acesso digital? Então é muito importante você compreender comportamento. E a IBM, como sendo uma empresa de vanguarda em cima de tecnologia, já desenvolveu o Watson como uma plataforma de inteligência artificial e cognitiva já há bastante tempo. Há 1 ano e meio atrás, nós firmamos uma parceria para que eles pudessem construir, através de inteligência artificial, um modelo que pudesse conceder crédito com segurança, mesmo para pessoas que têm muito pouca informação ou nenhuma informação.
Esse projeto ficou pronto no final do ano passado. Nós agora estamos numa fase de testes de mercado e vamos levar como uma primeira oferta um modelo de cheque emergencial, que é o que a gente está chamando, que basicamente é permitir com que esse público, essas pessoas que têm pouco acesso financeiro, possa conseguir fazer então, um empréstimo pequeno para pagamento de contas básicas, água, luz, gás, telefone, internet, entre outras necessidades simples e básicas, para que eles possam conseguir, inclusive, se movimentar financeiramente. Às vezes, um prestador de serviço precisa sair daqui de São Paulo e ir até Santos ou Baixada Santista para fazer uma pintura, mas ele não consegue porque ele não tem dinheiro de passagem. Às vezes, ele precisa fazer uma prestação de serviço em algum lugar, mas não consegue ligar para a pessoa para confirmar o serviço porque ele não tem crédito no celular. Então, esse tipo de serviço, que é microcrédito mesmo, a gente está falando entre 10 e 200 reais de empréstimo, ajuda muito esse tipo de população. E tudo isso com base em um processo de inteligência artificial que consegue compreender o comportamento dele enquanto nosso cliente, a sua capacidade de pagamento, de endividamento, e isso gerou para a gente insights que vão além, por exemplo, dos dados tradicionais de mercado. Então, sim, isso é uma inovação do ponto de vista principalmente mercadológico. Muito pouca empresa utiliza inteligência cognitiva e artificial para concessão de crédito e a gente faz isso como o nosso próximo passo entrando no mercado de crédito agora em 2023. Então, eu acho que esse é um passo interessante da Ioli e que vai naturalmente impactar fortemente o mercado. E aí o céu é o limite, né? Porque a gente tem milhões de brasileiros e brasileiras endividados, e sem, obviamente, uma oportunidade para quitação, né? Justamente. E aí você tem a outra ponta que eu queria abordar contigo, que é a ponta justamente das pessoas que estão bancarizadas, onde a gente já tem os dados e que o Open Finance pode ajudar bastante no desenvolvimento de novos produtos e trazendo mais concorrência para todo mundo aqui, porque todo mundo não aguenta mais ter poucas opções, por exemplo, para pegar um crédito num banco e aí os juros muito altos em cima disso. Mas o Open Finance, aí para colocar todo mundo na mesma página, é um grande banco de dados de clientes que autorizam outras empresas credenciadas pelo Banco Central a utilizarem aqueles dados bancários para esse desenvolvimento, para essa oferta desses novos produtos e serviços. O que o Open Finance já vem ajudando vocês e o que pode no futuro ajudar a gente a ter mais concorrência a novos produtos e serviços? O Open Finance, de fato, ele veio para ajudar bastante a população, né? Como você mesmo disse, existe uma dependência muito grande do mercado em cima das grandes instituições, dos bancos tradicionais. E em cima disso, eles detêm a maior parte das informações e dados, inclusive por concentrar a maior parte da população, eles têm manobra, né? Então fica muito mais simples de você conseguir coordenar algumas estratégias financeiras para fazer essa concessão. Mas aquelas pessoas que não têm tanto acesso, elas se tornam, né, mais vulneráveis a esse sistema, a esse modelo. E o Open Finance ele veio de fato para ajudar e democratizar também o acesso aos serviços financeiros, o que tem uma proximidade muito grande com os nossos objetivos enquanto companhia. Então a gente olha o mercado de Open Finance como uma grande oportunidade. Ao mesmo tempo que nós somos muito menores que esses grandes bancos e não temos a mesma capacidade, tanto financeira quanto em termos de alcance, a gente observa que o Open Finance ele nos permite ter alcance a essas mesmas pessoas, esse mesmo público, mesmo com essas instituições tendo seus muros, né, e as suas guardas para segurar os seus clientes. E aqui a gente entende que, uma vez que a Ioli, quando ela se tornou uma instituição de pagamento regulada pelo Banco Central, uma IP, ela se tornou também uma empresa muito interessante na ótica de que eu consigo buscar esse público, eu consigo fazer as minhas análises com base em inteligência artificial deste público, utilizando hoje o Open Finance e as minhas tecnologias próprias. Então, assim, é um ponto até interessante mencionar que hoje a Ioli, 100% da nossa plataforma é uma plataforma proprietária. Isso quer dizer que 100% do que hoje nós levamos como serviços financeiros para o mercado são serviços, são produtos que foram desenvolvidos por nós mesmos. Então isso dá muita flexibilidade para a gente adaptar esse modelo e ajudar esse tipo de público. Mas eu gostaria também de enfatizar o modelo que é um modelo mais interessante que escala, que é o modelo de B2B2C, né? Ou seja, de empresa para consumidor. E dentro dessa ótica, olhando, né, o Open Finance, eu
tem uma, na verdade, eu não, né? Mas a Ioli, ela tem uma percepção muito grande de que o meu cliente, né, quando eu vendo para uma empresa e ela vende para o consumidor final, é esta empresa que vai ser mais beneficiada pelo Open Finance. Porque ela vai permitir que os meus serviços financeiros integrados nessa plataforma Open consiga dar competitividade para ele no negócio final, consiga ajudar com que o consumidor final que está conectado com ele tenha mais opções de pagamento e consiga, por exemplo, viabilizar compras e pagamentos. E aí, quando eu falo de viabilização de contas e pagamentos, esse é o nosso negócio. E eu queria falar especificamente sobre as fintechs nesse momento. A gente vê uma transformação muito grande, né, do setor financeiro, não só no Brasil, com uma série de serviços sendo oferecidos. A gente vê o governo se movimentando também em alguns aspectos. A gente já tratou do Pix aqui ao longo do nosso papo, que facilitou e muito em todas as modalidades os pagamentos, as transferências bancárias. Eu queria saber de você, como você enxerga esse setor de fintechs aqui no Brasil, que vem crescendo com uma velocidade bem impressionante, e também o que o governo poderia fazer para ajudar esse setor, né? Como que poderia facilitar o desenvolvimento dessas empresas? Eu acho que é uma excelente pergunta, principalmente porque a gente viu o boom das startups, né? Uhum. E a gente vê que agora já não é tão boom assim. Então, houve um crescimento muito grande, com muita prototipação, muito modelo de negócio diferente, todo mundo querendo fazer algo que pudesse ser impactante, escalar, e aquele objetivo comum de se tornar um unicórnio, uma empresa com uma avaliação, um valuation de mais de 1 bilhão. Sim, faz todo sentido essa parte de crescimento exponencial, mas nós percebemos que o mercado, neste momento, quando a gente fala de fintechs, ela está numa grande mudança. Antes, nós falávamos de fintechs que tentavam todo e qualquer tipo de modelo de negócio, e muito disso porque existia um interesse muito grande de investidores em potencializar ou catalisar resultados através dessas inovações. Mas hoje o apetite pelo investidor, até pelo cenário econômico global, mudou bastante. Então há uma redução forte em termos de investimento e desenvolvimento de startups, o que vem fazendo com que essas startups elas morram antes de atingir o seu estágio de maturidade para levar o seu produto adiante. Então, respondendo à questão diretamente do governo, eu entendo que existe uma oportunidade muito grande do governo em ajudar essas instituições financeiras novas, recentes, ajudar essas fintechs a se tornarem, então, empresas maduras através de programas de incentivo, através de financiamento com baixo custo ou as taxas mais baixas, para que ele possa realmente, de alguma forma, suportar o crescimento, ou mesmo que seja a manutenção dessas startups e que elas consigam crescimento através de seus próprios resultados. Mas olhando mais na ótica de fintechs, existe um movimento global muito grande do que a gente fala dos neobanks. O que seriam esses neobanks, né, ou novos bancos? São fintechs especializadas em verticais de indústria. São fintechs que entendem profundamente o agro, o varejo, os serviços financeiros, seguridade, automotivo, porque com isso elas conseguem desenhar produtos específicos para potencializar e ajudar esses negócios. Nós temos uma percepção e uma estratégia um pouco diferente desses neobanks. Poderia muito bem dizer que a Ioli se tornaria uma excelente fintail, né? Olhando na ótica de que o retail, o varejo, é um dos melhores mercados para você construir e desenvolver negócios e oportunidades. Mas assim eu estaria também rejeitando a oportunidade de ajudar outros tipos de mercado que seriam extremamente beneficiados por produtos e serviços de pagamento. Então, como que a gente faz isso? Hoje a gente olha para este mercado e para todos os outros usando o conceito de Embedded Finance. Não sei se isso é comum ou simples de se compreender, mas o conceito de Embedded Finance, ou finanças embarcadas, né, é justamente você conseguir entender um modelo de negócio e criar soluções que sejam adaptáveis para aquele modelo de negócio visando o atingimento ou melhoria de receita. Em outras palavras, nós fazemos leituras de negócios. Então, quando eu converso com o mercado automotivo, muito mais interessado em saber como que determinada pessoa vai conseguir pagar um carro, eu estou preocupado em como fazer com que o carro em si, ele seja um diferencial frente a outras marcas. Então, eu estou olhando para o automotivo não com a ótica de banco, mas eu estou olhando para o automotivo com uma ótica de montadora. Como é que eu vou me diferenciar? Como é que eu vou gerar valor agregado? Como é que eu vou monetizar uma operação, trazer mais receita, estar mais presente na vida do meu cliente final, que é quem compra o carro?
e naturalmente esse público ele vai ser muito bem atendido. Então o conceito de Embedded Finance ele não é algo tão simples, porque uma empresa que leva esse conceito ela precisa ter um portfólio que seja muito vasto. Ele precisa de ter desde soluções de carteira digital, uma solução de pagamento que consiga estar dentro de um e-commerce e fazer pagamentos pelo e-commerce da mesma forma como de uma maquininha. E esse ponto é muito favorável para a Iwoli porque dentro dessa nossa linha do tempo e do nosso crescimento, um dos nossos maiores focos foi construir produtos robustos e que gerem realmente atratividade no mercado. E é por isso que hoje nós nos posicionamos como uma empresa one-stop shop. Você pode vir aqui, você vai encontrar todo o produto financeiro básico, avançado, para o seu negócio performar e para você gerar exatamente esse tipo de resultado. Monetização de operação, aumento de eficiência operacional, redução de custos. É aqui que a gente conversa a conversa do nosso cliente. Por isso, apesar dos neobanks serem uma onda muito forte, o conceito de Embedded Finance ele consegue ser muito mais abrangente, mas depende da instituição. Não são todas as fintechs que vão ter essa variedade, esse portfólio que seja mais amplo para conseguir empregar com sucesso esse modelo. Até porque você precisa ter um nível de personalização muito grande, né? Mesmo você agrupando os clientes dentro de, por exemplo, agro, você vai ter várias empresas com demandas muito pontuais, específicas, né? E aí tem um trabalho ali de você entender. Mas falando de um tema que é muito importante e a gente vai falar cada vez mais no Brasil, principalmente, que é fraudes e segurança, né? Com mais transações acontecendo no ambiente digital para comprar produtos, serviços, pagar uma conta, tomar um crédito, obviamente que a gente vai ficar cada vez mais exposto no sentido de que pessoas mal intencionadas vão procurar entrar dentro desse ambiente, assim como no passado assaltavam um caixa eletrônico, entrava em agência. Então, assim, o mundo, desde que é o mundo, é assim. Como você vê esse cenário e essa preparação em cima desse constante aumento de fraudes e de segurança, considerando inclusive que no Brasil pouco se fala ainda em cibersegurança. Até os profissionais são poucos aqui no Brasil. Como é que você vê todo esse ambiente aí de segurança? O que a gente tem percebido, assim, de fato, os ataques e os fraudadores eles têm se tornado cada vez mais modernos, né? E eles utilizam normalmente o que é o elo mais fraco da segurança da informação, que é o elo humano. Então a gente percebe que, apesar de nós tentarmos mitigar todo e qualquer tipo de fraude, ela ainda acaba acontecendo por uma questão muito comum de que o meu neto, tá aqui meu cartão, minha senha, vai lá na padaria e compra o leite. E aquele garoto pensa assim, eu não vou comprar só leite, eu vou comprar também um chiclete. E daqui a pouco ele conta para o amigo e daqui a pouco a fraude acontece, né? Então o maior problema, na verdade, que nós temos é um problema cultural. O brasileiro, de fato, ele ainda tem a infeliz atitude de compartilhar dados privados, de muitas vezes atender um telefone e passar seus dados pessoais. É aí que existe a maior preocupação. E nesse aspecto, assim, como que a Iwoli se prepara, como que a gente trabalha? Dentro de casa, hoje, assim, nós não esperamos ter domínio e conhecimento em profundidade para desenvolver 100% das nossas soluções, inclusive no aspecto de fraude. Por quê? Porque existem empresas que são extremamente competentes para conseguir entregar uma solução de prevenção à fraude. E nós contamos com esse ecossistema. Através desses principais players, hoje nós temos dentro de casa um dos maiores players, um dos maiores empresas que trabalham nessa parte de prevenção à fraude, que é a única empresa que tem uma certificação internacional no Brasil para tratamento ou para prevenção de fraudes. E isso já é um grande diferencial competitivo nosso. Então nós buscamos especialistas e empresas que tenham profundidade em cima desse tema. Mas sobre isso a gente ainda tem algumas ações que nós tomamos. Então hoje a plataforma ela tem como, assim como a utilização em plataformas de redes sociais, e muitas vezes até no Google, Face, Instagram, etc., as pessoas normalmente ela tem um segundo fator de autenticação e que a gente passou a colocar isso como obrigatório na nossa plataforma bancária. Todo e qualquer acesso que você vai fazer à plataforma, ele vai te pedir, cara, você acessa, colocou o teu usuário, tua senha, tudo certinho, como você faz numa plataforma bancária, mas você vai ter que entrar dentro do seu e-mail,
pegar ali um token de autenticação, voltar dentro da plataforma e inserir aquele token. Seja por e-mail, seja por SMS, seja pelo WhatsApp. O importante é que esse código, que é um código gerado na hora, ele esteja disponível para validar que aquela pessoa, de fato, é aquela pessoa, ou que pelo menos as informações cadastrais que estão ali dentro, elas sejam atualizadas, né, de uma forma constante. É outro trabalho de campanha. Atualize seus dados, né, ganhe aqui um crédito, ganhe um cashback, né, ganhe pontuação dentro da sua plataforma, justamente para que ele mantenha os dados atualizados. Não é para a gente fazer propaganda, não é para a gente levar outro produto, é justamente para ter certeza de quem está fazendo acesso é um acesso autorizado, é um acesso correto. Então, plataformas que permitem, né, um segundo fator de autenticação, uma validação de identidade. Hoje, o nosso processo de onboarding tira fotografia. Ah, vou selecionar uma da biblioteca. Não, tem que ser selfie, tem que ter prova de vida. É um pouco burocrático, não precisa, fica mais chato. Mas a gente está cuidando do seu dinheiro, a gente está cuidando da tua segurança. É justamente para evitar com que fraudes aconteçam. E olhando ainda numa outra ótica muito importante, que é a ótica do regulatório, hoje, por exemplo, o Bacen está muito preocupado com isso. Tanto que não é, como eu posso dizer, transparente para todo mundo, né, de conhecimento de todo mundo, mas a própria tecnologia Pix, né, o sistema de pagamento, ele hoje tem mecanismos de recuperação de dinheiro que foi desviado. Então, você foi assaltado, ou alguém pegou o seu cartão, ou teve acesso à sua conta e conseguiu fazer Pix, conseguiu fazer a saída de um dinheiro através do Pix. Se isso acontecer com você, por favor, acione a sua instituição financeira imediatamente. Porque se isso acontece, a instituição financeira ela tem como disparar um processo tecnológico, automatizado, em que para onde esse dinheiro foi, ele consegue ser rastreado e quando aquela instituição, aquele banco foi notificado, ele devolve esse dinheiro para trás. Passou mais 2, 3, 4, 5 bancos, como é o comportamento, por exemplo, numa pessoa que está querendo fazer lavagem de dinheiro, ou, né, enfim, distribuir aquele dinheiro para depois sacar em alguma outra. Para todas elas, onde que o Pix teve aquela mesma origem, todas as instituições financeiras são comunicadas e todo o dinheiro volta. Ou pelo menos parte dele, se o fraudador não conseguiu já fazer a saque ou a retirada daquele dinheiro. Então, sim, existe uma preocupação tecnológica muito grande do governo de diminuir as fraudes. E é importantíssimo a conscientização da população de manter os seus dados atualizados e sempre seguir as melhores práticas de segurança. Queria agradecer a disponibilidade e a atenção aqui no Inovativos do Rafael Lana, ele que é diretor de Receita, Chief Revenue Officer da Ewoli. Obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Para mim, assim, foi um bate-papo gostoso, bate-papo divertido. É muito bom trocar ideia, é muito bom conversar e levar conhecimento para a população. Eu queria muito agradecer o ouvinte que está aqui prestando atenção ao que a gente está dizendo, nos prestigiando com a audiência. Agradecer vocês também aqui da Band, trazendo, né, cada vez mais conhecimento, buscando empresas como a nossa que têm feito um papel muito interessante nesse mercado. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Inovativos volta na semana que vem, né, Vitor? Com certeza, eu espero que todos vocês tenham aproveitado o episódio de hoje e assista a todos os demais que virão e os que já foram no canal da Band News FM no YouTube. Até a próxima!